Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos juntos estudando essa lição aqui, o Evangelho de Marcos. E hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto, nós estamos já chegando no finalzinho da lição número 6. Praticamente a metade da lição, né? Metade do trimestre. Mas muitas bênçãos ainda estão por vir. E eu agradeço você por compartilhar, por curtir, por comentar e por se inscrever aqui no nosso canal também. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Larissa. Dê a sua saudação para eles. Legal, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigado por receber e por aceitar o convite do seu pastor. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo? Você pode fazer uma breve oração? Por favor. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia aqui estudando a lição da Escola Sabatina e nos abençoe para que possamos compreender tudo que essa lição tem para nos passar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Larissa. Amigos, cuidado com o fermento dos fariseus. Agora já estamos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E aqui o texto é verso 11 a 13. O texto diz assim, Larissa, olha, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Eu tenho uma pergunta. Por que Jesus falou que não daria nenhum sinal? Parece que Jesus não gostou muito da postura deles, né? Tanto que ele fala isso aí, nenhum sinal será dado, e logo depois diz que ele tomou o barco e foi para o outro lado, fugiu dessa turma. Qual é a questão? Por que Jesus disse que não daria um sinal para eles? Porque, olha a pergunta, Larissa. Olha o pedido. Tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Quantos sinais, quantos milagres esses fariseus já tinham presenciado? Muitos milagres. E tudo aquilo que Jesus fez antes, você viu? Quando ele diz assim, nos dê um sinal vindo do céu, eles estavam dizendo assim, o que você fez aí não é do céu. A cura, os milagres, as libertações, não, isso aí não é do céu, a gente tem um do céu. Ou seja, eles estavam atribuindo o que Cristo tinha feito a outro poder. E isso é o que entristece não só Jesus, mas entristece o Pai e o próprio Espírito Santo. Quando alguém atribui um feito de Deus a outro poder. Isso que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Entendeu? Agora, uma outra questão. Por que Jesus diz assim, não vou dar mais um sinal? Porque, na realidade, Larissa, quando a pessoa é um incrédulo, que está ali firme, diz, eu não vou crer, eu não vou mudar de posição, podem surgir 500 sinais. Não vai resolver a questão. Não é um mais ou um menos. Porque a pessoa já colocou na cabeça, na mente, que não vai crer. Então, nenhum milagre vai convencer um incrédulo decidido a permanecer incrédulo. Na sequência, lá, o texto fala do fermento dos fariseus. Os discípulos esqueceram de levar pão no barco. Eles tinham apenas um pãozinho ali. Jesus, então, diz o seguinte, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E é interessante também que, na sequência, Jesus cita a multiplicação dos pães. E por que ele faz isso? Por que ele traz esse milagre mais para frente? Para poder fazer uma ligação para os discípulos tomarem cuidado com os ensinamentos, que seria o fermento dos fariseus de Herodes. Muito bem, você já até quase respondeu toda a sua pergunta, porque diz o texto aqui que esse fermento é o ensinamento dos escribas.
Jesus não estava falando de fermento. Jesus não estava falando de pão. Os discípulos estavam preocupados, porque estavam no bar, não tinham pão suficiente para todo mundo, tinha só um pãozinho. E agora, como é que nós vamos fazer? Né? Mas Jesus não está falando do fermento em si, nem do pão. Mais uma vez, Jesus diz assim, olha, a falta de recursos ou recursos limitados nunca serão impedimento para a realização da obra. Vocês precisam entender isso. Vocês não se lembram que eu alimentei aquela multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Vocês também, e sobraram vários cestos. Vocês também não se lembram que eu alimentei uma multidão de 4.000 homens com pães e peixes? E não teve problema, não teve impedimento. Eu não estou falando de comida, eu estou falando de ensinamento. Qual era o ensinamento dos fariseus? Tradições humanas, hipocrisia, e tudo isso Jesus está dizendo, cuidado com isso. Não sejam hipócritas como os fariseus e não sigam os ensinamentos que eles têm. Entendido? Uhum. Muito bem, amigos. Então, aqui está a lição de hoje, 8 de agosto, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus usa palavras fortes, mas o objetivo dele era despertar os discípulos da sua letargia espiritual, aquele estado de mornidão, né? Não, nós precisamos vibrar, nós precisamos abraçar a verdade com otimismo, com esperança e com vibração. Larissa, e para terminar o estudo de hoje, eu quero dar um desafio para você e para os nossos amigos. Os discípulos ali no barco se esqueceram dos milagres de Jesus. Eu quero desafiar você a buscar as evidências do poder de Deus na sua vida. O que já aconteceu na sua vida já é suficiente para você crer? Ou você precisa de mais um sinal vindo do céu? Pense nisso, reflita e leve as suas conclusões para a sua unidade da Escola Sabatina no sábado. Vai ser muito bom ver que Deus tem atuado na sua vida. Um forte abraço, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.